Meu forte abraço a você que nos acompanha no episódio número 74 do NinjaCast, podcast diferente, conversa sobre os diversos assuntos da Paraíba, do Brasil, do mundo, da sociedade, da enfermagem, da medicina, da gastronomia, de tudo, né, João Gabriel? O que tiver aqui pra comentar, a gente se mete no meio. A gente arrocha ou não? Arrocha ou não? Tu arrocha mesmo, não? Não, a rocha, quem sabe aqui é você. Sabe? Hoje você vai arrochar. Só observando. Vai arrochar hoje o nosso convidado, jamais. O que tá se comentando é que você tá arrochando não. Tô nada. Tá não? Arrocha ninguém não. Tá bem. Então vamos Eu só sou meio curioso só. Me mata a minha curiosidade. 1-0 para João Gabriel, né? Iniciamos o podcast hoje, NinjaCast, com um oferecimento do Delta Café, da 083 Burger, o melhor hambúrguer de João Pessoa. E hoje tem, né? Hoje tem. Hoje a gente vai pra lá daqui a pouquinho. Vamos levar até o senador Efraim Moraes lá, né? Daqui a pouco, se ele quiser ir. Um oferecimento também da Pizzaria Pimenta Nativa, aqui no Bessa, Fernando Luiz Henrique, uma super pizza para você. E também da deliciosa cachaça Serra de Areia. Cachaça Serra de Areia, um patrimônio da Paraíba. Senador Efraim Moraes Filho, senador do União Brasil, senador que está exercendo aí já o seu segundo ano agora, né, no Senado Federal. Alegria, senador, contar aqui com a sua participação aqui no NinjaCast. Obrigado por ter vindo aqui, meu irmão, com uma agenda pesada dessa aí, né? Uma grande alegria poder estar com você aqui, meu caro Henrique Ninja, estar aqui ao lado do João Gabriel, tá certo? Diversas vezes você tinha feito o convite, eu brincava e dizia, devo, não nego, pago quanto puder, né? E a gente aproveitou o recesso agora esse mês de janeiro para poder ter essa oportunidade e conversar com vocês aqui sobre os temas que interessam ao Brasil, especialmente a nossa querida Paraíba. Você bem acompanhado aqui, relata aqui, tem o Ítalo Aleph Alcântara, amigo, irmão, camarada, competente, assessor, né, de marketing, de imprensa, e também o JJ, né? Esse aí... É o Media Man. É o Media Man, é um homem do pé na estrada, né? Do pé na estrada, talento extraordinário, tem muita sintonia conosco e companheiro aí inseparável aí das últimas caminhadas pelos cantos e recantos da nossa Paraíba. O homem já andou muita cidade, viu? Rodou? Já. Foram quantos km, Efraim, nessa andança toda esse pé na estrada? Rapaz, nós devemos... Tu dava uma contabilizada, né, na campanha? Nós devemos ter batido aí de 30 mil a 40 mil quilômetros tranquilamente no tempo da campanha propriamente dito, mas é permanente essas andanças, né? Então, a gente é no carro mesmo, não tem avião para estar para um lado e para o outro, então é pé na estrada, cantos e recantos, manga arregaçada, e isso fez toda a diferença, né? Conhecer a Paraíba, eu acho que a gente foi em todos os municípios paraibanos. Hoje eu somando não só na campanha, mas somando o meu tempo de mandato, hoje eu já posso dizer que passei nos 223 municípios da Paraíba. João Gabriel. Rapaz, eu vou dizer uma coisa que me surpreendeu nessa última campanha foi a sua vitória. Assim, foi uma coisa surpreendente, de fato. Que você começou numa insistência assim que ninguém, rapaz, será que ele vai mesmo? E você começou com uma frasezinha lá de foguete não tem ré, eu não vou pra trás, eu vou só pra frente. Como é que foi pra você nos bastidores lidar com essas pressões, com tudo que tinha ali pra não dar certo, na verdade, né? O trabalho contra. Como é que você conseguiu passar por isso e como é que você vê isso hoje na sua carreira? O que você conquistou, o que você superou e o que é que você vê pra frente aí? João, primeiro dizer que a frase que você disse que foi uma das coisas que lhe surpreendeu, eu acolho bem demais porque eu tenho essa percepção, né, de que muita gente olhava a minha candidatura como algo fora da curva, né, ou seja, você estaria enfrentando ali um ex-governador, no caso era Ricardo Coutinho, estaria enfrentando a candidata do governo, que era Poliana, você estaria enfrentando outros nomes como Bruno, como Sérgio, o Grupo Ribeiro também. O Grupo Ribeiro. Então, foi uma disputa e uma vez alguém me perguntou a frase, e eu acho que resume bem a sua curiosidade, alguém me perguntou isso, Efraim, o que foi que só você viu? Né? O que é que você viu que ninguém viu? Ou seja, e aí eu respondo, eu digo, eu vi um tabuleiro, né, armado ali como um jogo de xadrez e que sabia as pedras mexer. Então, eu acho que primeiro ter começado antes foi essencial, João, assim, e começado antes com planejamento, estratégia e inteligência política. Eu sabia onde eu queria ir, eu coloquei uma meta de ir para o Senado. Então, primeiro, planejamento. Segundo, coragem. Tá certo? A coragem de tomar as decisões, tá certo? E de acreditar naquele projeto. De enfrentar os desafios que foram muitas vezes impostos pelo grupo adversário, né? Porque, primeiro, para dar certo, eu tive que tomar uma decisão que não é todo mundo que faz, abrir mão das bases.
Foi aí onde eu me diferenciei, por exemplo, do Grupo Ribeiro, que você falou, que queria esperar uma decisão lá na frente, e ali, com essa decisão, por exemplo, eu consegui trazer o apoio dos republicanos, Adriano Galdino, Hugo Mota, né, o Will Santiago, entre outros, que lá na frente, tá certo, vieram a ser... Fizeram a diferença, mas essa foi uma decisão tomada um ano antes, né, mais de um ano antes. Então, eu acho que essa coisa do planejamento, de comparar assim, né, um jogo de xadrez, você entender o lance, né, do seu adversário e você ir montando essa estratégia foi forte. Primeiro, a decisão, e sobre coragem, né, a gente falou um pouco sobre planejamento, a decisão de romper com o governo. Não é fácil, né, você romper com o governo para dizer, já que o governo não me quer, fez uma outra opção, eu vou ser candidato pela oposição, como eu disse, né, eu digo, ó, ser candidato pela oposição, vou ganhar a eleição e vou trabalhar para derrotar. Porque eu acho que esse era o... E aí, quando lá na frente, se vocês lembrarem um pouco, Ninja, você que acompanhou também de perto, que lá na frente em julho, quando Aguinaldo desiste da candidatura, tá certo? E sobra aquele espaço, e o governador vem, através do próprio republicano, convidar para compor a chapa, né, do governo, sentado na cadeira da reeleição, e aí eu tive a outra coragem de dizer, não sou tapa-buraco. Agora que eu estou na oposição, vou sair pela oposição e vou ganhar a eleição. E nem vou abandonar meus aliados. E nem vou deixar meus aliados no meio. Hora, né? Que Pedro abriu o espaço para mim, né? Foi importante. Eu sei que eu também soube retribuir. O gás do foguete foi importante também para a chegada de Pedro no segundo turno. Chegamos a 48%. Ganhamos em João Pessoa, em Campinas, Santa Rita, Bahia. Né? Foi a primeira vez na eleição que quem ganha em João Pessoa e Campinas não ganhou a eleição. Claro, teve todo um cenário de pequenos municípios, mas... Para começar bem o nosso cast aí, eu diria que 2 coisas foram essenciais. Planejamento e estratégia e ousadia e coragem para tomar as decisões. Outra coisa também interessante, acreditar na palavra também do agente político com quem ia fazer parceria, né? Porque aconteceram também vários assédios, várias tentativas para que o republicano desmanchasse, tanto o ataque em cima de Hugo. Exato. Né? Ela dá para a gente, como você teve também que fazer essa leitura dessa conjuntura para dizer, esse aqui vai ser meu aliado até o fim e eu tenho certeza que não vai romper comigo. Deixa eu contar um pouco dessa história. E aí você fala dos republicanos, mas vamos incluir também os prefeitos nessa linha, né? Porque muita gente duvidava que os prefeitos pudessem resistir a uma pressão do governo na hora que viesse. Aquela caneta maravilhosa que tinha. E começando por eles. Tudo. Muitas vezes, e os prefeitos contam essa história, quando o vínculo estava muito forte, aí vem muito disso. Né? A minha relação de construção sempre foi além da política. Tinha parceria política, mas tinha também uma relação de amizade, de vínculo, de confiança na palavra, do dito e feito, né? De ter sentado com muitos desses prefeitos e ter dito, olha, quer um compromisso? Muitos prefeitos disseram, você começou a trabalhar como senador antes de ter um voto no meu município. Teve um município que, como deputado federal, eu não era votado. Eu disse, amigo, eu quero lhe dar discurso para que quando eu for daqui a um ano pedir voto, você diga, eu estou votando em Efraim porque para cá ele trouxe um posto de saúde, ajudou a reformar uma escola, um calçamento de ruas, ou seja, então quando chegou daquele um ano depois, aquele meu recurso tinha chegado, que o cara tinha discurso, que o governador foi para cima, o prefeito disse, governador, meu voto para governo é seu, tem um compromisso com você, agora para senador Efraim não abro mão. E chegou em algum ponto de que ele insistiu, eu disse, olha, é melhor não insistir, porque se tiver que escolher, pode ser que não seja o senhor. Então, quer dizer, prefeitos deram esse testemunho, né, que se fosse para a escolha vir. Então, isso permeou um pouco as decisões que vocês acompanharam e muitos se perguntavam, João, de dizer, olha, por que o prefeito cruzou o voto? Porque ele tinha um compromisso com o governo e quis manter, e tinha um compromisso comigo e quis manter. E o que é interessante também, aí você tem que usar um pouco dessa inteligência política. Literalmente. Não, que muitos prefeitos eram desacreditados nessa coisa de manter compromisso, se achava que eram venais e que na hora o que viesse de apoio. E aí eu mesmo disse, eu digo, olha, essa eleição vai definir muito do reconhecimento que os prefeitos vão ter por uma geração. Efraim ganhando a eleição, vai se ter uma leitura de que os prefeitos são realmente as lideranças locais. Efraim perdendo a eleição porque vocês traem, ninguém vai querer fazer compromisso com quem trai. Então isso também ajudou muita gente a segurar, tá certo? Essa frase é muito forte, né? Ninguém vai fazer compromisso com quem trai. Isso é interessante. Antigamente a traição era algo que era que muito valorizado. Aqui na Paraíba era muito fácil a gente ver. E uma coisa interessante, a gente tá aqui em 2024, que é um ano eleitoral, a gente tá bem mais perto do que um ano da campanha. Ou seja, sua decisão lá atrás de eu vou ser candidato, foi bem mais do que esse período que a gente tá hoje para a eleição, né? Foi coincidente, João, só para pegar essa sua deixa,
foi após as eleições municipais de 20, né? Então, quando eu vi o desenho das eleições municipais de 2020, eu disse que eu saí dali como deputado federal com uma base de 38 prefeitos que votavam em mim para deputado federal, eu enxerguei o tabuleiro e digo, ó, se mexer as pedras direitinho aqui tem um espaço. Então eu vi e acabei chegando para disputar a eleição dos 38 que eu tinha em 2020 com o apoio de 126 prefeitos no dia da eleição, ou seja, mais da metade dos prefeitos paraibanos. Só para concluir o raciocínio, é porque eu acho que as pessoas tendem, os políticos aqui, a nossa história, tende a ter essas decisões mais próximas da eleição por conta desse lance da traição. Geralmente eu fechava um acordo aqui que não se durava 2, 3 meses. Então, você ter durado isso tudinho, passado por esse período aqui, que são as negociações que a gente sabe que está acontecendo já para essa campanha agora, você foi muito resistente ali e conseguiu um objetivo que, de fato, me surpreendeu na época que eu fiz. Eu nem sabia se você ia ser candidato. Será que ele vai mesmo? Será que não é blefe? Não foi só tu, não. Não foi só tu. O cara, além de ter ido, ele foi eleito. E aí, num programa de entrevista, que o cara perguntou e disse, e se o governo não quiser o seu nome? Aí foi quando surgiu a famosa frase, foguete não tem ré. E ponto, parei. Aí o cara ficou esperando, que jornalista é assim, né? Porque o cara faz a pergunta e o tempo que o cara vai respondendo, o cara vai pensando na próxima. Quando eu só falei, foguete não tem ré, ponto, o cara... Como é? Foguete não tem ré. Candidato. Aí o cara, gostei e tal, não sei o quê, papapá. Porque foi uma frase e que ela só causou o impacto que causou porque também ela soube unir conceito e atitude. O conceito é legal, o foguete é o que sobe, é moderno, é robusto, é arrojado, mas isso casou com a atitude, né, de você romper com o governo, de seguir seu sonho, seguir seu ideal, porque tem, assim, às vezes parece clichê, mas não é, você tem um ideal, às vezes ser homem público é ter vocação pública, e eu sou daqueles que exerço por vocação pública, outros podem ter outro setor, por exemplo, eu não sou empresário, eu não tenho uma empresa, eu não tenho um business, eu convivi na política, sou advogado, tenho meu escritório, isso é minha profissão, mas a minha participação na política tem a vocação. Então eu disse, cumpri meu papel como deputado federal, foram 4 mandatos, trouxe emendas para cá, por exemplo, como a maior emenda de saúde pública da história que viabilizou o Hospital Metropolitano, tá certo? É a grande referência talvez dos meus anos de deputado federal, o Hospital Metropolitano ali é a maior emenda de Efraim, mas eu disse, cumpri meu papel, agora eu vou pro Senado. E se tiver de ir pro Senado, é agora, tá certo? É nesse buraco aqui, que é uma vaga, porque muita gente dizia, puxar outro assunto aqui, é uma vaga só, deixa para ir na de 2 lá na frente, eu digo, lá na de 2 lá na frente vai estar tumultuado, porque vai ter governador saindo de reeleição, vai ter Veneziano e Daniela, que são 2 cadeiras, vai ter novos atores querendo entrar. Hugo Mota. Isso, mas e aí eu vou chegar em Hugo. E em 2022, por exemplo, Hugo não tinha idade para ser senador. Pedro não tinha idade para ser senador. Ele é outro cara da nossa geração. E os filhos não tinham idade para ser senador. Então, nem para entrar no processo para disputar, não tinha. Qual a idade, só por curiosidade? 35 é o piso. Né? E Hugo tinha 33, Pedro 34, um negócio desse. Então já pode ser senador, viu? 35, vai tu. Cara de senador vocês têm. É só ter coragem e planejamento. Isso aí falta muito. Essa parte é melhor empresa. Isso aí dá não. Aí, para resumir, eu disse, é agora. Porque eu vi ali 2 nomes do ponto de vista da política, 3 nomes da política para enfrentar. Você tinha ali o Aguinaldo Ribeiro, mas já tinha um irmão no Senado. Não era fácil a Paraíba aceitar 2 irmãos. Eu sempre joguei muito forte com esse tema na pré-campanha. Você tinha um outro nome que era o Wellington Roberto, que tinha muito prefeito, mas recuou e preferiu lançar o filho. Então já começava desacreditado, porque eu dizia, se a campanha fosse boa, o candidato era o Wellington. E tinha Ricardo Coutinho, que era um ex-governador, mas que tinha tido todos os problemas da operação. Eu digo, e vou. E aí, uma das coisas que valeu na campanha, enquanto Poliana, vocês gostam de bastidor, o cast é país, enquanto Poliana foi tentar tirar Ricardo na justiça, dizendo que Ricardo não poderia ser candidato, então em vez de votar em Ricardo para não perder seu voto, vote em mim, a minha estratégia foi outra, dizer, eu vou lhe derrotar nas urnas. Não vai depender de ficha limpa, não. A Paraíba tem que eleger um senador ficha limpa nas urnas para não ficar dependendo de uma liminar. Então, isso nos debates, que a Paraíba é um dos poucos estados que tem debate para senador, foram 8, tá? É coisa que só a Paraíba tem. Não tem 8 debates para senador, 4 em rádio, 4 em TV aberta fazendo debate para senador. Talvez só a Paraíba tem. E aí eu me aproveitei nesses debates, também com muita desenvoltura, para fazer esse contraponto a Ricardo. Então eu polarizei com o Ricardo nas pesquisas, né, tanto que chegamos até a reta final empatado. E deixasse os 2 brigar lá. Eu só consegui empatar em pesquisa com o Ricardo no último dia, na pesquisa do sábado.
Uma eleição Outro bastidor também Isso que eu mostra um não negócio sabia. básico que você enquanto ela focou nessa parte, né? Eu digo quando foca, além do discurso, até a parte da campanha, tá A mobilizada mensagem, né? com a equipe jurídica, tudo ali focado nesse negócio, tu tava em outra vibe. Vou atrás de voto e tal, a gente se vê lá na urna. Você vê, não. Comenta essa pesquisa aí com o Ricardo Coutinho, que você contou que só conseguiu chegar com o Mago na última semana da campanha? Foi, e isso aí está no Google, nas pesquisas, a gente viu sempre numa crescente, né? Isso foi aproveitado, inclusive, no nosso marketing, aí casa com a história, você vê casa com a história do foguete, né? Porque o foguete, você vai subir, então você pega as minhas pesquisas sempre ascendentes, tá certo? E as pesquisas públicas, eu tinha pesquisas internas Sim. que me davam uma posição mais vantajosa, mais favorável. Mas de pesquisa pública, aquela famosa pesquisa da noite do sábado, lá no JPB, né? Que aqui todo dizem mundo que muda escolhe voto ali, aqui dali. né? Vai bater a parada, Aí- a balizadora. Era, que aquela ali é de sábado, de 7h45 com a eleição no domingo. Aí ali, pela primeira vez, saiu pesquisa publicada, empatado Efraim e Ricardo Coutinho. Tecnicamente, né? Isso me ajudou muito no voto útil. É Sim. importante ter esse reconhecimento. A opinião pública, né? Um voto ali anti-Ricardo, tá certo? Que dizia, não, então se Efraim chegou polarizado com o Ricardo, quem tem chance de derrotar ele? Então ali teve alguns eleitores, por exemplo, de pastor Sérgio Queiroz, tá certo? Do próprio Bruno, que teriam identidade de campo político comigo e que deixaram lá para poder vir votar aqui, porque, claro, contribuiu. Tivemos uma vitória, João, 160 mil votos. Acho que isso é importante dizer. Não foi uma vitória ali apertada, Sim. né? É uma vitória de 160 mil votos, é uma margem muito alta. Para você ter uma ideia, a última eleição de 2018, Daniela ganhou de Luiz Couto por 40 mil votos. A vaga. A diferença foi 40 mil votos. Nós conseguimos colocar 160 mil votos. Então, tem uma responsabilidade grande sobre o ombro, mas tem uma campanha muito bem feita, foco, com objetivo, com uma mensagem muito clara. E eu dizia, a Paraíba terá a oportunidade de ter um senador jovem, trabalhador e ficha limpa. E nós batemos nesses 3 pilares. É o trabalho que nós tínhamos com as emendas, juventude, eu sou o senador eleito mais jovem da história da Paraíba, e a questão da ficha limpa, que era um referencial na polarização, com o Ricardo principalmente. Deixa eu perguntar um negócio que eu acho interessante também, que é a relação com seu pai. Seu pai foi um cara também que foi político, né? Foi um cara de bastidor também, chegou a ser eleito também, mas é um cara de bastidor, estava nas articulações ali da época de Cássio e tal, eles fizeram muito também parceria, como você fez com o Pedro, né? Ele te ajudou nessas campanhas, agora nas últimas? Ajudou, principalmente no debate, na discussão, na orientação. Meu pai é um mestre, né? Assim, meu pai, ele tem eu acho que é o melhor analista de geopolítica da Paraíba. Meu pai conhece a Paraíba, conhece os nomes, conhece as pessoas, conhece quem tem voto. Então, e eu venho nessa escola, Olha né, aqui, de casa aberta. olha aqui, ó. Tá olhando aqui, ó. Tá ali, ó. Aqui, ó. Tá em pai. Os cabas até brincam que tem uma brincadeira ninja que diz o seguinte, que eles começaram a chamar, né? Efraim velho e Efraim novo. Eu disse, para com essa história. Essa conversa, Efraim velho, Efraim pai e Efraim Master. Eu até costumo brincar agora, Efraim Master. Efraim Master é o meu mestre. E assim, não apenas na coisa do pai e filho, mas ele é um homem de princípios, de valores, de educação, dessa coisa de acreditar. Foi 20 anos depois, né? Meu pai se elegeu senador em 2002, então 20 anos depois foi a minha vez, mas tem muita semelhança, se você for ver, tu puxou por aí. Primeiro, a questão da ousadia e da coragem, tá no DNA, né? Tá aqui. A campanha de Efraim, inclusive, foi mais, talvez não a decisão de ser candidato, também foi, mas assim, o resultado, meu pai ganhou uma eleição por 2 mil votos, eu falei em 160 mil votos aqui, Henrique, foram 2 mil votos contra o Wilson Braga. Puxar um pouco da galera mais antiga, a galera mais nova não vai lembrar disso, não. Mas foi uma eleição que, poxa, muita gente dizia: Efraim é doido, é burro, tá certo? Sair candidato com. Meu pai disputou contra 3 ex-governadores: era Maranhão, Braga e Buriti, pesado, da época. Pesado. E conseguiu ter a vitória. Então, eu acho que um pouco dessa coragem, dessa ousadia veio no DNA. E a partir daí, né, esses princípios, valores está comigo, mas ele continua sendo alguém com quem eu me ajuda muito, João. Por exemplo, a gente em Brasília, mas meu pai adora esse contato com o municipalismo. Então, às vezes ele vai para o nosso gabinete aqui
E ele recebe prefeitos, recebe liderança. Eu lá em Brasília e aqui para conversar sobre política municipal. Esse tempo agora de filiação, de montagem de partido. Então ele me ajuda no macro, me ajuda no micro. Nós temos realmente... E a verdade, 2 por 1. Eu quero lançar aquele candidato. E o Cabo Efraim, meu amigo, é um nome que o Cabo... É difícil ter outro, né? Então, e os políticos respeitam ele aqui na base, né? Então... e sabe que conversando com ele, está conversando comigo. Uma decisão que meu pai toma em meu nome, eu cumpro. Eu acho que isso. E a recíproca é verdadeira. Algo que eu assumo, ele faz também. Então, 2 em 1, Efraim O Efraim Basta foi bom registro. Vamos para mais um Fotografia Glaubinho, aproveitar o embalo aqui das fotos e a gente vai relatando. Vai, campanha. Eita, essa foto aí foi... Fotasse, né? Não? Foi. Isso é onde? Qual cidade? Em São João do Cariri. São João do Cariri. Aqui está o prefeito Helder, que é o prefeito de São João do Cariri, nosso do União Brasil, ali atrás do carro, mas assim, bicho, você vê um pouco dessa energia, né, que você tá ali, essa é uma foto que ela fala, ela tem energia, não é uma foto para tirar foto, pegou ali realmente um momento espontâneo, que estava nessa coisa da chegada, da reta final, da empolgação, do foguete, e vamos para cima. E uma coisa aí, né? Você vê Pedro rindo, porque os poucos que fazia Pedro rir era eu, né? Porque Pedro é um cara mais sério, compreendentado essa mensagem. Só que essa mistura, né, do discurso sério que levou Pedro ao segundo turno a 48% dos votos, ele gostava desse momento de energia que fazia ele descontrair. Porque Pedro não é só sério por ser sério. Pedro tem muito disso, dele é timidez mesmo. Ele é um cara introspectivo por timidez, não é um cara ser fechado por ser chato, não. É uma coisa que é um perfil. Ele na dele. Então, essa coisa da minha presença ao lado mais extrovertido ajudava a destravar Pedro também. E aqui é um pouco dessa visão, porque ele fica aqui sentadinho, você vê, né, tudo organizado. Isso aqui eu já tô subindo aqui, ó, no pé de pau, já vou lá pra cima pra falar com o cara lá de longe. Então, Pedro é mais novo que tu, não? Pedro é 10 anos mais novo. 10 não? 10 anos mais novo. Então, eu gostei do elogio, né? Pelo putz. Não, ou eu estou bem conservado, ou o Pedro tá muito gasto. A diferença era pouquinho, bicho. Boa. Eu vi Pedro esses dias, o bicho tá com uma barbona mesmo, tá maior caminho a barba dele, viu? Interessante. Vamos para mais uma fotografia, essa foi boa. Vamos para lá. Bruno Cunha Lima. Vamos lá, e aí a gente aproveita para projetar um pouco de cenário local, momento. Acho que Bruno foi um grande parceiro, eu costumo dizer isso, lealdade se paga com lealdade, né? Pegou na nossa mão, fez a defesa desde o primeiro momento, foi um dos grandes defensores antes de eu ir para Pedro. Tem uma situação, porque a gente sabe, por exemplo, Bruno era da igreja do pastor Sérgio. Sérgio é o pastor de Bruno. Inclusive, Bruno foi um dos que tentou muito trazer Sérgio para essa composição no primeiro momento, mas Bruno, desde o primeiro momento, deixou muito claro, disse: Efraim, meu compromisso é com o grupo, você será nosso senador. Então, Campina Grande, eu fui o senador mais votado, e aí isso tem tudo a ver com esse momento. Eu ofereci União Brasil, abri a porta, né, dei tranquilidade, paz de espírito do ponto de vista político partidário para que Bruno foque na gestão. Ele chega nesse momento, né, com o melhor momento da gestão, entregando um pacote de obras de investimento que tem ajudado, né, uma Campina Grande ficar cada vez melhor e mais bonita. Dentro de Campina, eu já sei que antecipa a pergunta de vocês, a composição com Romero é um foco do nosso trabalho de articulação, o distanciamento, que é claro que existe, é notório, mas existem formas de recompor isso, e olhando para 2026... O cristal não está quebrado não, o cristal de Bruno e de Romero? Não está quebrado não, eu acho que dá para remendar, tá certo? E nós temos trabalhado para isso, não apenas eu, Fábio Ramalho, presidente do PSDB, Cássio Cunha Lima, entre outros nomes, tem o próprio Pedro, né, tem trabalhado para essa composição. E aí eu acho que onde é que a gente acertou? Em vez de querer ficar fantasiando, enrolando com hipocrisia, disse: não, há um distanciamento, amigo, como é que se resolve? Vamos resolver olhando para 2026, que aí é onde eu acho que está o X da questão. Enquanto o governo aposta na dissidência, tentando trazer Romero para 24, o olhar de Romero, eles não perceberam, não está para 24, está para 26. É para chapa majoritária. Romero não quer voltar a ser prefeito, porque ele já foi 8 anos. Ele está querendo dar um degrau acima e não retroagir na carreira política dele, voltando a exercer um cargo que ele já foi. Prefeito de Campina Grande é sim uma grande relevância, mas ele já ocupou esse espaço, ele quer coisas novas. Então, o lado que tem espaço para Romero está aqui, porque o governo cometeu um outro erro de estratégia política, que foi fechar uma chapa praticamente anunciada com Lucas, João e Hugo. Onde é que cabe Romero ali? Não cabe. Então, Romero
deu um passo atrás, recompõe com a gente. Mas o acordo tem que ser bom para os dois. Tem que ser bom Então, dupla. Romero indica o vice de Bruno. Eu tenho dado defendido essa tese, dessa composição, e projetando Romero, compondo uma chapa majoritária para 2026 nesse campo político. Qual algum lugar? Se constrói. Ninguém está fechando já. Mas onde tem espaço para Romero é aqui. E eu acho que é esse o caminho da unidade e da vitória em Campina Grande. Aonde é que está o outro erro, e aí eu concluo sobre Campina, da oposição? É que eles não sobrou, você vê como a oposição está frágil em Campina, não sobrou a eles outro projeto que não seja o de acreditar no rompimento de Romero. E Romero sai de casa. Então eles perceberam isso e agora estão, de última hora ali, projetando o nome do secretário de saúde, tá certo? Mas que aquela identidade com Campina Grande ali não é do dia para a noite. E por mais que se fale no secretário, depois voltam a falar em Romero. Fala no secretário, depois diz, não, mas Romero vem para cá. Ou seja, se fosse estratégico, se fosse estratégia, teria sido genial. Nós conseguimos polarizar os últimos 6 meses entre Bruno e Romero. Em mídia, imprensa, narrativa, e não deu espaço para que a oposição de Campina ocupasse seu espaço. Então, se fosse estratégico, teria sido genial a estratégia, se a gente terminar com a recomposição dos dois. Mas é porque mostra a importância da figura de Romero para essa campanha. Assim, independente se ele vai estar com o governo ou com o Bruno, ele é o cara decisivo nessa campanha. Ele é um líder político incontestável em Campina Grande, muito bem quisto, uma aceitação extraordinária por méritos, né, pelo trabalho que fez. Romero foi importantíssimo também na minha caminhada, né? Se você lembrar lá atrás, Romero era um cara que tinha assumido um compromisso com o Wellington, e ele depois, em nome dessa unidade do grupo, quando, assim, para eu deixar o governo para ir para a oposição, ter Romero no palanque era importante. Então, fez um pouco parte dessas conversas, e Romero assume a palavra, recompõe comigo, me dá um apoio ao Senado, e fomos juntos lá. Então, é por isso que eu digo, eu tenho um canal aberto com o Romero e quero retribuir recompondo essa situação. Interessante. Vamos agora dar um time agora na nossa... Primeiro time coffee break. Um coffee breakzinho. Primeiro coffee breakzinho. Delta Café. Café internacional, café com tradição em diversos países na Europa, e a gente tem a oportunidade de ter como anunciante aqui do NinjaCast o Delta. O Café Delta é um café com torra perfeita, um café espetacular, você encontra nos melhores ambientes aqui da Paraíba, e aqui a gente sabe que a Paraíba não poderia ficar de fora do Delta. A Paraíba tem o Delta Paraíba a partir de agora, para que você que estiver interessado de ser inclusive fornecedor, se quiser vender o Café Delta, é só procurar o deltaparaíba.com.br e você vai, a partir daí, fazer um orçamento, você vai fazer o seu plano de negócio e vai ter a oportunidade de vender esse Delta Café, ter essa maquininha maravilhosa também, que a gente vai degustar agora o Delta Café. Estilosa, velho. Exatamente. E toda blindada. Rapaz, até o Ninja consegue fazer café, né? Pra tu ver como é fácil. De casa, né? Mas aqui, ó, vamos aqui fazer o Delta Café maravilhoso. O senador Efraim Moraes vai degustar essa pérola, essa maravilha. E o cheiro, já começa a subir o cheiro aí. Cheirinho do café, maravilhoso. Ainda bem que eu derrubei a xícara no começo, quando ela tava vazia, né? Eu tomo com açúcar ou sem açúcar? 2 gotinhas de adoçante, se tiver por aí. Ah, tem adoçante aqui. E outra coisa, se você quiser também agora já manter um contato direto via Zap, procure Carlos Macedo, embaixador do Delta Café aqui na Paraíba. Deixa eu ver como é o nome do Instagram. 8850-8366. O Delta Paraíba funciona aqui também na Monteiro da Franca, aqui pertinho aqui do Retorno de Manaíra, e você procura lá o nosso querido Carlos Macedo, 8850-8366, Delta Café e NinjaCast, um case de sucesso. Tem também um presente agora, que o primeiro presente aqui vai pro senador... Não, peraí. Opa! Não, são dois. Não, mas vai pro Efraim Macha. Vamos dar um presente pro Efraim Macha. Tá aqui um presente da cachaça Serra de Areia, do empresário Evaldo Vieira, patrocinador também do NinjaCast, mandou, tem 2 cachaças Serra de Areia aqui pra você. Abra aí, senador, esse rótulo maravilhoso. Essa é a Black Blend, top de linha, padrão exportação. Quem entende de bebida é melhor que o João Noco Black. Eu sou o primeiro apreciador da bebida, da marca também, Serra de Areia. Agradeço o presente. Isso aqui na beira-mar ali, rapaz. Essa aqui gelatinho, ou então também natural, temperatura ambiente. Na beira-mar ali em Camboinha, quem sabe em Areia Vermelha. Isso aqui é um patrimônio da Paraíba, demais, cachaça Serra de Areia. Quer dizer que um é pro Efraim Master e outro pro Efraim Master. Ele vai gostar mais, ele ainda vai gostar mais
saborear. Vai. Tem aquela fazenda também que ele gosta muito ali no caminho saindo de Santa Luzia. Qual é o nome da fazenda? Santa Joana. Santa Joana. Ali ele vai levar também para saborear lá. O Evaldo disse, não, mano, Rapaz, é o menor índice de acidez do Brasil. Essa cachaça é top. Eu vou colocar ela deitada aqui para não ter o perigo da gente derrubar. Né? Pode deixar ela em pezinho. Rapaz, aqui. Deu certo aqui na imagem? Tá tranquilo? Perfeito, é um rótulo lindo desse. Pode deixar em pé. Em pé? Pode deixar em pé. Você- Quando corta, meu amigo, quando você anunciar que vai ser candidato a governador, aí esse corte vai rodar a Paraíba toda e roda também com o Cabo Gilberto. O Cabo Gilberto estava aqui, não foi? Fez anúncios aqui e o rótulozinho da Serra de Areia verdinha aparecendo para a Paraíba inteira e para o mundo inteiro. Rapaz, eu sou um grande divulgador desse patrimônio paraibano. Nós temos cachaças de excelente qualidade, não só Serra de Areia, mas tantas outras. E isso tem ganho o mundo. O Brasil todo começa a ter a cachaça paraibana realmente como diferencial. E a gente tem que lutar por isso. Você vê a tequila mexicana, né? Então, a cachaça brasileira, ela tem tudo para alcançar patamares muito maiores. A questão de se organizar, de ter planejamento, de fazer divulgação. Então, a Paraíba tem muito a ganhar com isso. Tem ajudado no turismo, né? Ou seja, tem turma que vem para cá, esse negócio essa lance de visitar os engenhos, né? Tal, é muito bacana. Areia, outras cidades. Bananeiras também, outra tradição. Aquele brejo paraibano é muito rico. A Lagoa Grande agora, que está com a Monarca, né? Do suplente André Amaral. Então exatamente. Também. Quem sabe ele pode anunciar aqui depois, mas ele ia reclamar comigo se eu cuidar só da Serra de Areia. Não, para o Décio, pode falar. De boa, para a gente descontrair um pouco. Por falar em descontração, o senhor também recebe agora E aí, Bonitão, você vai todo mundo falar meu não, é? Não, aqui só você já de casa, meu amigo. Me dá a cápsula aí, pelo menos. Aqui do Delta, mais uma cápsula do Delta Café. O senhor recebe uma pizza, um jantar na pizzaria Pimenta Nativa, quando o senhor pegar a Dona Carol lá, saborear a melhor pizza da Paraíba, aqui na Fernando Luiz Henrique. Lá é um case de sucesso. A Fernando Luiz Henrique, a Pimenta Nativa, Efraim, ela tem um ambiente agradabilíssimo, né, João Gabriel? É muito bom. Já fui lá com minhas filhas, inclusive, Pimenta Nativa, então, obrigado pelo presente. Já conheço e voltarei para saborear. Você diz lá que é na conta do Ninja. Pode dizer, tá na conta do Ninja aí, pode ir. Lá é cabeça gelada. Você e vai só sair... uma vez ou tu libera mais? Mas libera mais, a gente vai trazer mais vezes aqui também. Olha, o voucher pra cá de entrevista. Mas se quiser, semana que vem de novo aqui. Tem que trazer Efraim Macho também pra não conversar aqui. Aí tem história pra contar. Olha, você não fique rindo não, Ítalo, que eu vou trazer você pra cá e você ganha essa pimenta nativa, tá certo? E o último presente, nosso quarto anunciante, 083 Burger, hamburgueria artesanal aqui, uma marca de sucesso, hamburgueria aqui de Jaguaribe, made in Paraíba, os melhores hambúrgueres da Paraíba você encontra lá. E o interessante, 033 Burger, ela tem um trabalho de qualidade, comida com todo... O delivery chega bem quentinho, aquelas embalagenzinhas térmicas. Logo aí, mas no iFood, enquanto a gente termina aqui, ó, falta meia hora. A gente vai lá hoje. Vai lá hoje, vai lá se encontrar com o seu Giovanni. Vou marcar presença lá na 083 e a 083 Burger também fornece para o senhor 2 vouchers, o senhor, para suas 2 meninas, para saborear esse hambúrguer delicioso, um hambúrguer artesanal, que inclusive é uma loucura, tá cheio o tempo inteiro. De domingo a domingo a 083 é sucesso, na Vasco da Gama e Jaguaribe. A gente estava entrevistando o prefeito Cícero aqui, o prefeito Cícero disse, rapaz, de vez em quando eu paro lá. Paro lá para comer meu hambúrguerzinho, só coisa boa. E o seu Giovanni disse, mas rapaz, o prefeito fez o registro disso, ainda bem, quem é cliente tem que sempre, né, lembrar, e é isso que a gente fica feliz com esse case de sucesso da 083 Burger. E também descontos de 15% no aplicativo. Né? No aplicativo do 083. Bota lá Ninja Cash Oficial, 15%. Não, né? é só Ninja Cash. Você bota o cupom Ninja Cash. Cupom Ninja Cash, 15%. Tá feito. João Gabriel falou, tá resolvido. Vamos para mais uma fotografia para a gente continuar com essa dinâmica. E a Efraim vai analisando e a gente vai conversando aqui agora. A leitura que o senhor faz aí desse primeiro ano do governo João Azevedo. Essa foto é boa, viu? Só pra pode ter uma parceria no futuro ou o cristal quebrou igual aquela música de Magnífico? Ninguém tá vendo, não. Ninguém tá vendo. Não, eu diria que temos uma relação institucional muito tranquila, respeitosa, cordial. Logicamente, eu compus o governo João Azevedo durante o seu primeiro mandato. Né, Efraim Master foi secretário. Minha saída foi por uma adesão política, que depois eu provei que estava certo. Né, então, eu acredito que hoje, se pudesse... voltar atrás, talvez a adesão fosse outra, né? Mas acho que é um pouco também dessa ousadia. Às vezes você tem que demonstrar que está certo nas urnas. Então eu acho que a nossa decisão foi uma adesão acertada. Tenho hoje respeito, já encontrei com o governador João em eventos institucionais,
sempre cumprimentei, a recíproca é verdadeira, mas hoje estamos em campos políticos opostos e a tendência é continuar desse jeito. E o interessante também é que você não faz uma oposição raivosa, né, Faito? Não fica o quanto pior, melhor, né? Ninja, não faço. Projetos. Torço e trabalho para o Brasil dar certo, para Paraíba dar certo. O tema das energias renováveis, por exemplo, que é uma vocação econômica da Paraíba, eu tenho dialogado muito para tentar ajudar, buscar investimentos, fazer crescer, mudanças na legislação que dialoguem com a realidade da Paraíba. E essa é uma característica, aí é de índole, aí é de princípios mesmo. Você acompanha, você, João, pode ver. Eu nunca fui aquele político que está envolvido em picuinha, em rame-rame, né? E muitas vezes está criando factóide através de uma briga, disputa. Não, eu sempre fui um político de agenda, né? Então, discutir empreendedorismo, discutir desenvolvimento, posicionar politicamente, tá certo? Mas nunca foi na base da ofensa crítica. Eu acho que tirando alguns pontos fora da curva aí, talvez que nem me vem aqui à memória, mas o embate sempre foi respeitoso. Na campanha própria de Senado, se você for ver o embate com o Ricardo nos debates, nunca foi uma coisa assim para você estar ofendendo a pessoa física, agredir. Eu nunca fiz política ofendendo o CPF. Tá certo? O CNPJ não, fazer uma crítica à administração, à gestão, né, criticar aquilo ali, vai. Faz parte do jogo isso aí, né? Faz parte do jogo, mas assim, então eu acho que esse perfil para uma candidatura majoritária, quando o cidadão paraibano foi lá escolher, disse, é esse perfil que eu quero. E modéstia à parte, a gente conseguiu, nesse primeiro ano de Senado, demonstrar que esse perfil, né, tem feito a Paraíba estar bem representada no debate dos grandes temas do Brasil. Frequentemente está lá, né, a cara do senador Efraim Filho, debatendo redução de impostos, debatendo desoneração da folha de pagamento, significa geração de emprego, ou seja, agenda e pauta positiva. Agora, com o João aqui, campos políticos opostos, e vamos permanecer Puxa, da desoneração, um ponto que você estava falando aqui nos bastidores. Antes de falar disso, só pontuar uma coisa que eu acho interessante, e você como representante da bancada paraibana, eu queria parabenizar com esse olhar que você está tendo aí. Eu estou vendo que os outros também, membros da bancada paraibana, estão nesse alto nível aí político, que a gente não estava muito acostumado, certo? Às vezes lá o pau cantava lá e tinha muita rusgas e quem se prejudicava era o povo da Paraíba, né? Enfim, eu acho que realmente está um patamar muito, muito bacana de vocês lá discutindo projetos. E quando vem para cá... Pode sim. Essa história da memória é um pouco recente, mas você lembrar, nós vivemos aqui, principalmente, vou dizer ali, naquele tempo de Cássio e Maranhão, aquela briga que era muito grande, assim, deixou algumas vezes de vir recursos à Paraíba, porque Cássio era o governador, Maranhão era a oposição, e se viesse era ruim, porque... Então, deixou de ter visitas de presidente, deixou de ter recursos, não quer se meter, fica... E aí, eu acho que a Paraíba ultrapassou esse período. Eu, inclusive, acho que como coordenador da bancada durante 4 anos contribuí isso, e nós conseguimos colocar uma cena que às vezes não se via na Paraíba. Era o governador, o prefeito de Campina e o prefeito de João Pessoa sentado à mesma mesa com a bancada federal, discutindo os investimentos para a gente decidir, meu amigo, na negociação ali, no acordo, né, da emenda de bancada, o que é que vai para Campina, o que é que vai para João Pessoa, o que é que vai para o governo, o que é que vai para os municípios. Então eu acho que teve esse nível de amadurecimento que sua leitura aí está trazendo. Interessante, e uma bancada teoricamente, numericamente pequena, né, comparada com, exato, com os outros estados, né? Falando nisso, bancada pequena, de patamar e tal, vocês, tanto o Ribeiro lá na relatoria da reforma tributária na Câmara, e você pegou a relatoria no Senado, né? Numa pauta coordenação do grupo de trabalho. Só para o relator foi o senador Eduardo Braga, do Amazonas, mas nós pegamos a coordenação do GT. Isso. E é um projeto extremamente importante para a gente tentar dar uma guinada econômica aí, quem sabe, do futuro precisava disso de alguma maneira. O Brasil estava devendo isso para o povo, né? Então, como é que você vê essa importância hoje de vocês na bancada federal pequenininha, tal, mas como é que está esse trabalho lá nos bastidores em Brasília? João, falar primeiro sobre reforma tributária para chegar na bancada, que eu acho que é outro lance importante que você trouxe. Sim, reforma tributária muito contestada, faz parte, gente que acha bom, acha ruim. Eu acredito que assim, era algo que era
preciso, né? Se não temos muitos... Era melhor? Era urgente. Talvez não, mas a gente precisava de alguma mudança. Exato. Se tem muita divergência, um consenso tinha que o atual modelo está esgotado, Exato. ultrapassado, arcaico, obsoleto, só atrapalha quem quer produzir, tá certo? Nos joga nas últimas posições do ranking Doing Business como sendo um dos piores ambientes para se fazer negócio no mundo. E mesmo assim o empreendedor brasileiro resiste, Ainda é perseverante. Vai. Então se você tiver um modelo que ajude, tá certo? Que valoriza quem produz, vai. E nós não fomos inventar nada novo. O IVA é o que é praticado nas melhores economias do mundo. Então o Brasil foi buscar nos melhores exemplos. Ah, Efraim, mas o Brasil vai ter a maior alíquota de IVA do mundo. Eu acredito que não irá. E se viesse a ter... Ah, isso é bom, porque todo mundo está dizendo que vai ser. Não, Dizendo que... mas veja, se viesse a ter, é porque a gente já paga hoje a maior alíquota do mundo. Ninguém está inventando nada, não é a reforma tributária que vai fazer, não. É porque a gente já paga hoje, só que hoje a gente paga em 5 impostos, amigo. ISS, ICMS, PIS, COFINS, tá certo? E o IPI. Esses 5 impostos substituiu por 1. Então, às vezes a gente paga e não sabe. Pelo menos o modelo vai trazer a gente transparência, para que a gente saiba exatamente o absurdo, tá certo? A extorsão tributária que a gente é submetido no Brasil. Talvez uma eficiência também burocrática, né? E aí, a partir do momento que a gente souber o que a gente paga, aí nós vamos trabalhar para baixar e reduzir. Agora, eu fui um dos que lá lutei, briguei para que a gente tivesse travas de redução dessa questão tributária. E uma coisa que para mim alenta, às vezes um empresário, alguém vem falar comigo, eu digo, meu irmão, vamos mudar o modelo. Porque mudar o modelo é a parte mais difícil. A alíquota, se tu tá reclamando e acha que um outro governo, amanhã tendo uma alternância de poder, pode baixar. Porque baixar a alíquota é uma decisão do governo. Se esse governo não tá com muito imposto, se o outro que vier ganhar a eleição quiser baixar, baixa. Agora, mudar o modelo depende de aprovação no Congresso, depende de... Então, você mudar o modelo é a parte mais difícil. Modelo mais simples, menos burocrático, que facilita a vida de quem produz. A alíquota, tem governo que quer um estado maior, a alíquota vai ser maior. A população vai reclamar. Um governo que vem com outra ideia, baixa a alíquota. Isso para mim não é o drama. Desoneração da folha, vai conseguir vencer essa queda de braço aí? Tem tudo a ver com a reforma tributária, né? Exatamente. Tem tudo a ver, é um tema que dialoga Casadinho. com carga de imposto e geração de emprego. Vamos vencer essa luta, porque eu acho que é uma luta que o Brasil compreendeu. É algo que dialoga com a vida real do cidadão brasileiro. O nome é complicado, desoneração da folha de pagamento, mas qual é a mensagem dele? Para quem gera mais empregos, pagar menos impostos. A tradução é essa, né? Então a gente pegou os setores que são intensivos em uso de mão de obra para poder dar um estímulo, que não é que ele não paga imposto, ele reduz e ele deixa de pagar sobre folha de pagamento. Porque isso é absurdo, João, o Henrique. O Brasil tem esse imposto sobre folha de pagamento, ou seja, quanto mais emprego eu gerar, mais imposto eu vou pagar. Não, amigo, pague sobre o faturamento. Exatamente. A gente tem esse lance de ficar fazendo cobrança de imposto em cima de produto e serviço, isso é muito ruim. Então, os modelos mais eficazes que eu acho é na renda mesmo. Então eu acho que a gente ganhou na aprovação do projeto, o governo vetou, aí nós derrubamos o veto, o governo veio agora com essa medida provisória, nós vamos devolver essa medida provisória. Vamos falar um pouquinho sobre essa medida, porque essa medida veio meio que inesperado, não sei como é que você está num patamar muito alto em Brasília, eu acho que você estava bem informado, não sei, mas o que eu entendi da imprensa foi que foi meio de surpresa. Assim, esperaram que o pessoal, não, acabou aqui, recesso, não sei o que, medida provisória de surpresa. Foi isso mesmo? Foi porque assim, e tanto é que ela foi tão mal recebida no Congresso, muito mais pela forma do que pelo conteúdo, né? O ruído foi exatamente ficar a impressão de que era uma tentativa da derrubada do veto, que era uma forma do governo prorrogar um veto que ele já demonstrou que não tinha votos para sustentar em plenário. O governo já perdeu 2 vezes, que é aquela coisa meio ali de mal perdedor, né? Perdi no tempo normal, perdi nos pênaltis e vou mandar voltar agora Chama o juiz de novo. para chamar o VAR de novo, agora para ver se muda o resultado. Quer dizer, sabe quanto foi o resultado na derrubada do veto? No Senado foi 60-13, não foi uma batalha, foi apertadinho. Então assim, eu acho que o governo tem que entender que nesse ponto o Congresso chamou para si um projeto que é de autoria de um paraibano, né, do senador Efraim Filho, que nacionalizou o meu mandato, e aí todas essas idas e vindas acabaram fazendo com que nós tivemos essa presença
tão expoente aí na mídia nacional, né? Quem viu todas as redes, Jornal Nacional, Eu já Band, vi SBT, você. Record, Globo CNN. News, CNN, foi Jovem Pan de todo canto, Ninja Cast, tá certo? Graças a Deus. Todas essas grandes potências da mídia, a gente marcou presença. Então, mas assim, a Paraíba estava ali, com vez e voz no debate dos grandes temas do Brasil. E como eu digo, às vezes a gente via, né, a Paraíba ali aparecia num escândalo, num negócio, outro. Ali não, é defendendo ideias e um projeto que ajuda o Brasil. Então, acho que a medida provisória vai ser devolvida, porque ela é uma afronta, tá certo, a uma decisão soberana do plenário do Congresso Nacional. Me diga uma coisa, existe articulação, eu não sei se é com a presidência, com quem é, do governo em relação a isso, a essa medida agora? Existe algum tipo de negociação? Ou vocês vão vetar e vão ver para frente o que é que faz? Não, a negociação que está sendo feita, recuperando um pouco aí os fatos para quem está nos ouvindo, você teve a edição da medida provisória no final de 2023, então se passou o período de ano novo, Pacheco chamou na segunda semana de janeiro a reunião dos líderes do Senado, nós, como líder da bancada do União Brasil, fui lá, estive presente como autor do projeto, mandei a mensagem de que era uma afronta ao Congresso. Para resumir, ele acolheu. Porque vocês estão de recesso, né? Estamos no recesso parlamentar, mas Não para. Não para não, né? Full time. Full time. E aí ele agora teve uma reunião com o Haddad, com o presidente Lula, levando a mensagem de que, olha, esse tema não tem condições de avançar no Congresso. Então, a minha leitura é de que a decisão política já está tomada. Entendi. A reforma não passa. O que se discute hoje é procedimento. Como fazer isso? É pela devolução da medida provisória? É o próprio governo quem vai revogar a medida provisória para substituir por um projeto de lei, né? Que aí sim é um sinal de diálogo, porque o projeto de lei pressupõe debate, diálogo e voto. Medida provisória é imposição de uma agenda que o governo não tem votos para sustentar. E aí essa coisa de estar em recesso acabou sendo um mote bom, porque não tem outra agenda da política e da economia. Então, a desoneração acabou sendo o tema de todos os jornais. O Bolsonaro decidindo a agenda de visita do presidente aos quartéis. Meu irmão, estão sem pauta aí, porque, pelo amor de Deus, Por isso que aí... Tanta coisa a gente precisando discutir aqui. Aí o Rio de Janeiro cai em água, o Rio Grande do Sul cai em água, só fazendo visita também. Aí deu certo para o senador Efraim e para Paraíba estar nessa mídia nacional, porque a agenda do Brasil hoje é o projeto de um paraibano. Vamos continuar com a dinâmica. Glaubinho, mais uma fotografia que a gente vai... Puxa pra pauta nacional, pra local e a gente vai moer. Puxa aí, companheiro. Aí você tá com saudade do Cabo Gilberto Silva, né? Você ficava provocando ele aqui, ele brigando com você. Vamos pra mais uma. Aí. Eita, esse é o juramento. Aí foi na posse, né? Posse, né? O que vem na tua cabeça, na tua memória, quando você fez esse juramento aí, meu irmão? Rapaz, meu pai. Esse momento ali foi muito simbólico, porque 20 anos depois eu estava ocupando um espaço, né, que eu vi meu pai chegar lá. Depois meu pai perdeu uma eleição para o Senado, né, faz parte do jogo da política, e chegar como eu cheguei ali, com essa política ousada, audaciosa, né, surpreendendo a muitos. Então a primeira imagem ali foi aquela coisa de, poxa, me sinto ali né, representando um pouco da história do meu pai, primeiro. Segundo, dá um orgulho pro pai de novo, assim, né? Pai, tô aqui, né? Pô, é isso, eu amo meu pai, eu sei como cada um de nós, o que nossos pais fizeram por nós, você ter condição de retribuir isso em vida, né, ou seja, de dar a ele essa sensação de uma vitória que ele na última eleição que disputou não teve. Então isso, assim, do fundo do meu coração foi muito presente, da parte de coração. E na parte da mente, né, da parte da responsabilidade de ser o senador mais jovem da Paraíba, eleito na história, né, de estar ali representando nosso estado, de chegar e dizer, poxa, eu tenho que apresentar resultado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar, sabe? Eu dizia, e quem assistiu talvez os vídeos da minha campanha, eles são dos que mais viralizou, da reta final, eu chorando quando saiu o resultado, deu aquela virada, porque para terminar a campanha ousada e audaciosa, quem acompanhou a apuração, a gente largou atrás. É porque o corajoso também sente medo, né? Sente. Diz que coragem não é ausência de medo. Né? A ausência de medo é doidice. É verdade, é inconsequência. A coragem é enfrentar o medo. Exatamente. Você não é mais ausência de medo, não. Então, assim, você tem medo, começou a apuração, nós começamos atrás,
até porque abriu primeiro as urnas de João Pessoa, que é natural, então João Pessoa, como a gente tinha prefeitura contra, governo contra e tal... Você teve uma boa votação aqui. Tivemos uma boa votação, mas não vencemos aqui, então nós começamos atrás. Teve meu presidente Dinho, meu presidente Forte. Tivemos um grupo liderado por Dinho, de vereadores, de lideranças espontâneas também, né? Aqui nós fizemos uma luta dura, assim. Foi uma campanha de muita independência. Eu acho que se você for buscar, eu vou abrir essa parte aqui na resposta, eu volto para ela depois, talvez tenha sido o único caso do Brasil aonde quem ganhou a eleição para o Senado nem era apoiado por Lula nem por Bolsonaro. Né? Se você pegar o apoio oficial, Bolsonaro veio a Paraíba pedir votos para Bruno Roberto. Lula veio a Paraíba para pedir votos para Ricardo Coutinho. O governador da Paraíba votava em Poliana, tá certo? E eu fui contra disso tudo e ganhei uma eleição. Então, assim, do ponto de vista de leitura da política, foi um resultado que me deu e me dá muita independência. Independência conquistada nas urnas. Então, para o quê? Para aprovar aquele projeto que é bom para o Brasil, que é bom para Paraíba, e para divergir, tá certo? Mesmo que venha do governo, daquilo que eu não gosto, daquilo que eu não quero, e ter votado contra muitas matérias. Então, eu acho que essa... E a favor também, né? Que faz parte, né? Eu acho que a agenda econômica, quando é boa para desenvolvimento, eu voto. Recurso, quando é bom para Paraíba, eu voto. E aquilo que é contra, tá certo? Principalmente matérias de costumes, tá certo? De temas de agenda social, eu diria assim, me posicionei contrário. Então, eu acho assim, com meus princípios, com meus valores. Então, eu acho que essa independência que veio das urnas, né, me deu essa condição de ter a Paraíba em primeiro lugar. Então, o que guia meu voto na hora de eu definir a favor ou contra é o interesse da Paraíba, porque eu consegui me eleger, tá certo? Claro que teve eleitor de Bolsonaro que votou comigo, teve eleitor de Lula que votou comigo, isso é lógico, mas o apoio oficial, né, acabou indo, eu não tenho problema nenhum. No segundo turno, votei em Bolsonaro, fiz a campanha com ele, mas a independência na minha eleição me deu essa condição de hoje poder escolher o meu caminho. Mais uma foto, Globinho, vamos para a próxima. Não me decepcionou, não veio dizer que não tem não, que acabou não, nada aí. Como é que está observando aí a parceria, né, dos mandatos também agora com o Gervásio aqui na Assembleia, com o George aqui na George é um quadro extraordinário, Henrique, eu sou fã, um cara preparado, cabeça boa, alma boa, professor universitário de processo civil por 12 anos, né? Não é um cara que foi professor para tirar uma foto para virar guia eleitoral, não, foi 12 anos sou universitário, eu sou formado em Direito também, né? Minha formação, eu sou formado em Direito, pós-graduação na Universidade de Granada, na Espanha, em Direito do Consumidor. George seguiu essa mesma linha. Aí foi ser superintendente em mobilidade aqui na CEMOB, fez um grande trabalho, tinha ali um trabalho extraordinário. Foi também secretário em Cabedelo. Então ele tem um talento bacana. George vai ser um grande nome aí dessa Constituição Futura. Tem elevado e qualificado o debate na Assembleia, principalmente na postura de oposição. Acho que George, sem dúvida nenhuma, vai estar aí no protagonismo do Estado brevemente, né? Cada um seguindo seu passo. Para a gente não foi fácil, né? Assim, e essa candidatura de George, ela foi meio que uma salvaguarda, né, para uma candidatura difícil que era de senador. Se uma família que é política diz, não, se perder aqui não dá para ficar sem nada. Você tem que ter um mandato. Bingo, né? Você tem que ter um mandato aqui para, numa eventual perda, se reerguer. É aquela coisa de não é ausência de medo. É um medo, como é que eu... Tem um lance do planejamento e estratégia, né? Planejamento estratégico. E acabou dando certo os dois. E veja só, já que aqui o podcast é muito desse negócio de bastidores, algo que surpreendeu até a mim. A gente lá atrás ponderou muito se a campanha de George não atrapalharia a de Senado. Entendi. Mas se você for fazer uma leitura, você praticamente não ouviu nenhum ruído, né, da candidatura de George de atrapalhar a minha, porque nós fomos muito estratégicos em selecionar aqueles pontos ali. Tinha cidade que vocês tinham que recuar. Teve cidade que a gente teve que recuar, mas tinha cidade onde a gente já tinha um certo domínio, então George entrou ali sem pegar briga com ninguém, fez uma campanha para ter 26 mil votos, que a gente sabia que chegava, então não foi brigar para ter vaidade, para ter 40, 45, 50, não. Aqui, então... Era fazer os 3 pontos em casa, né? Pezinho no chão. Exatamente. Igual meu Sport Recife. Você faz um golzinho ali, 49 segundos, faz um golzinho. E nessa coisa da salvaguarda. E que bom que deu certo as duas e acho que George entrou aí nessa luta. Falar em George, né? George deixou o nosso time, né?
grande Ítalo Aleph Alcântara. Era o time dos solteiros, agora casou, né? Na verdade, E ele estava dizendo que abandonou o time dos solteiros. Vamos para mais uma fotografia. Mais um, Galminho. Não complica. Não, não estou falando mal, não. Eu estou parabenizando. Não, vamos falar de pastor disso aí, que é melhor a gente seguir aqui. Agora, queria que você falasse agora desse novo partido, né? Ele vem para agregar Qual é o nome da sigla? PRD 25. Eu gosto de falar que é o 25. E aí, por que a gente foi tão atrás desse partido, bicho? Aí tem a história do 25. 25 é a minha cara, pô. 25 foi PFL, DEM. Eu me elegi 4 mandatos. Também, né? Meu pai também. Me elegemos 4 mandatos pelo 2511. Tá certo? Eu fui 4 mandatos. E o PFL na época, o 25, virou 44. Então, o número 25, pra vocês entenderem, muita gente também deve se perguntando, se tornou União Brasil. Então, o PFL e o DEM virou, o Democratas virou União Brasil. E aí, quando foi para o 44, o 25 ficou livre esse número. E aí, a fusão do PTB com o Patriota também abandonaram os 2 números dele, que era o 14 e o 51. E eles pegaram... 51 é sempre bom. Também concordo. Serra de Areia também concordo. Exatamente. E aí, eles pegam o 25. E aí, nós fomos atrás. E aí, eu acho assim, e a mensagem de Nasci também é uma mensagem muito clara, para dizer assim, é um partido que está aliado em parceria e aliança com a União Brasil. Então, na verdade, eu considero hoje o PRD 25 a nossa segunda casa. É aquele partido que vai já estar funcionando em muitas cidades, ser ali aquela parceira, o batedor de esteira ali, né, na vaquejada, né? Quem gosta da vaquejada sabe, tem um cara que derruba o boi, tem um batedor de esteira, então vai ter muita cidade onde a gente vai poder compor com o PRD, porque é um partido que, apesar de ser novo, ele chega com tempo de televisão, com estrutura partidária, bancada. Ele tem 10 deputados federais. Então, por exemplo, na aliança que eu vou fazer em João Pessoa, tá certo? Já vai União Brasil e PRD, já é dobrado feito tapioca. Então, olha, você, viu? O caba que tem um resultado para mostrar sempre está aliado a ter um bom planejamento, estratégia. O bicho é bom. É desenrolado, sabe né? jogar um xadrez. Aí é desenrolado, né? Tô que tá lá. Rapaz. É o único paraibano que tem 7 anos de viagem para Brasília garantida, né? Fica muito com a bancada. É o único, né? Não é o único. Sobre esse negócio de xadrez, um cabo veio falando esse negócio de xadrez. Tem uma série da Netflix que é o Gambito da Rainha. Sim. Que a história dos bastidores. Ela disse que ela ia dormir olhando pro teto, né? Ela não tinha tabuleiro, então ela lia o livro que ela tinha na biblioteca do orfanato dela, então ela ficava vendo no teto quando ela ia dormir de noite a jogada que ela lia. Então foi assim que ela foi treinando e virou campeã mundial lá na história. Então esse negócio desse Gambito da Rainha, do xadrez, e Kasparov um deles. Ele disse: Kasparov, você derrotou o supercomputador, tal, não sei o que. Você é o melhor xadrezista do mundo. Disse: se eu sou, eu não sei. Eu só sei que eu vejo um lance na frente dos meus adversários. Isso aqui é importante. Então, planejamento é um pouco disso. Então, na campanha, quando o cara mexia a pedra pra cá, eu dizia: eu já sabia que você vinha pra cá, eu vou pra cá. Nossa, dando um cheque pra depois dar o mate. Vamos pra mais uma. Mais uma, por favor, Glaubinho. Eita, isso é bom. Vai com Cícero aqui em João Pessoa, essa informação já é exclusiva? Já conversaram, já namoraram, paquerou, namorou e casou já? Já tá... Essa manchete o Ninja Cast não vai tirar hoje daqui, não. Eita, é uma decisão que a gente está pensando, está refletindo, né? Temos conversado, dialogado com todos os nomes. Tem muito a ver, e ver como as coisas casam, João. Você já viu que você gosta disso. Da questão da independência que eu falei. Aquela independência que eu conquistei nas urnas tem a ver com o tema de que aqui em João Pessoa, Cícero, Rui, Nilvan, Gilberto, Cartacho, tá certo? Queiroga, todos os nomes que estão aí colocados, todos eles fizeram outra opção para o Senado. Tranquilo, isso é da política, mas isso me dá a independência de eu poder ter tempo, prazo para eu escolher o melhor caminho. Enquanto com o Bruno lá em Campina, eu disse: lealdade se paga com lealdade. Bruno me apoiou, eu estou lá com ele. Mais firme, né? Então, eu acho que é um pouco disso, então é uma escolha ainda, mas tem prazo, tá? Então, do Ninja Cast agora eu vou adiantar. Mas vai se tentar, então, com o Cícero nos próximos dias? Dialoguei com o Cícero, já sentei com ele, dialoguei com o Rui, dialoguei com o Nivan, dialoguei com o próprio Queiroga, tá certo? Então, assim, para ter prazo, tempo, escolher. O que é que vai guiar a minha escolha? 2 temas, tá certo? Agenda e projeto de médio e longo prazo. Então, é uma das leituras que eu vou ter que fazer, o campo político, né? Eu tenho que saber, aquela escolha que eu vou fazer, o que é que transmite também de mensagem de campo político. Então, o fato de Cícero hoje estar aliado a João, e eu ser de um campo político contrário, apesar de ter um diálogo respeitoso demais com Cícero, de amizade até do meu pai, com o Messinho hoje na bancada, mas tem um cenário todo a ser trabalhado. Resumindo, vou resumir a fala dele. Diga. 24 passa por 26. Exatamente.
Tu é bom. Também pertinho. Desenrolado, nem à toa que esse homem esse aqui é o líder do Mercado Livre aqui na Paraíba. Tecnologia da informação é com esse homem aqui. Ó, homem é ligeiro. O cabo aqui tem Peterson Santos, Heron Cid, tudinho como cliente, Ninja, tudo cliente junto ali, meu amigo, cuida dos sites. Hashtag TQR. Tem que respeitar. JG3. Eu fico só olhando aqui, só observando. Esse é desenrolado. Vamos pra mais uma. Aí então não deu certo, mas vai dar certo com esses aqui? Eita. Já teve paquera também. Esses aqui. É sempre com transparência, dialogamos, porque eu acho que a conversa faz parte da política. Nilvan é um quadro que tem que ser respeitado em João Pessoa. Foi ao segundo turno em 2020. Foi o mais votado do primeiro turno, né, em 2022 em João Pessoa. Então é um quadro a ser respeitado, né? Gilberto tem me dado muito bem com ele na Câmara, no Congresso não conversado. Valber, parceiro de vaquejada, né, um dos grandes defensores da vaquejada. Vaquejada aí é arrochado. Então assim, diálogo bom com eles tenho e vamos estudar qual é o planejamento para o futuro. Só um detalhe aí, certo? Do cenário de João Pessoa, quem mais precisa dessa arrumação, desse apoio, é ele, porque o partido não tá dando, né? Então, o negócio tá complicado. Tá complicado. Já a Cid já tá mais firme e tal. Os outros esse aqui tá no sol e na chuva. Ainda tá procurando um cantinho pra... Tá é a mesma coisa que ter um podcast e não ter uma média box produtora dessa, né? Vamos pra mais um. Vamos pra mais um. Encerrou? Melhor ainda. Antes da gente também encerrar o NinjaCast, eu quero fazer uma pergunta interessante também. Você recentemente, falando do cenário já local, fez uma declaração em cima do voto ao Hugo Mota. O que determinou? Ela antecipou já aí essa pretensão de ver Hugo no Senado. O que motivou você a fazer essa declaração? E você também já colando o segundo voto com o Vené também? Tem essa possibilidade? Como é que é? Vamos lá, Ninja, até para posicionar um pouco, porque esse é um tema que é muito recorrente. Primeiro, Hugo ainda vai lançar a candidatura. Se é a senador, tem gente que fala governador. Mas eu tô do seu estilo corajoso, né? Municipalista, foi líder em Brasília de bancada. A gente falou um pouco sobre bancada federal pequena, que você disse, mas a Paraíba tem isso, ela tem nomes que eu fui líder de bancada na Câmara, Hugo foi, o próprio Aguinaldo foi, o Wellington foi, Romero, Gervásio é líder hoje, Gilberto é vice, Romero tá assumindo a liderança do Podemos agora. Então, você tem que respeitar. Veneziano, vice-presidente do Senado. Então, é muito articulada, né? Eu acho que é um pouco desse tanto de programa jornalístico que faz aqui. Os cabas saem mais preparados, saem mais desenrolados para lá, que todo dia aqui é moído. Mas, assim, então, o Hugo tem essa escolha a ser feita. Claro que eu não posso me antecipar, deixa o Hugo assumir a sua candidatura. Agora, em termos de suposição, é alguém que sabe que vai ter sempre uma porta aberta para dialogar comigo. Pela correção que nós tivemos, nós falamos um pouco sobre isso com os republicanos, é sempre importante citar que foi algo de reciprocidade, né? O Republicanos foi muito importante na minha caminhada para o Senado, mas eu também fui muito importante na eleição da bancada federal do Republicano, quando abri minhas bases para ele, mais de 50 mil votos, para trazer Hugo, Murilo e o Wilson. Murilo Galdino e o Santiago. Então, assim, foi uma troca de entendimentos, de construção, de parceria, e aí, tanto eles foram extremamente corretos comigo, Adriano Galdino, Hugo, que eram os dois cabeças que lideravam o processo, como eu também fui muito correto com eles, e isso foi pauta da conversa. Um bastidor que é interessante, tá? A gente tá ali já no finalzinho. Não, pode ficar à vontade. Dessa parte que a gente acabou não falando lá atrás. Isso foi bem aberto. Eles conversaram primeiro com o Aguinaldo. Republicanos, o próprio Adriano, disseram lá na época, quando a gente ainda era da base de João, o João tinha dois... Não tinha rompido ainda. Não tinha rompido. Então, o João tinha duas opções para o Senado. Tinha Aguinaldo e tinha Efraim. Aí, todo mundo percebia que havia uma simpatia maior de João por Aguinaldo, apesar dele dizer que essa escolha ia ser lá na frente. Eu vivia naquele dizer, eu aceito o critério. Você lembra que eu dizia, coisa de planejamento. Eu dizia, olha, eu aceito o critério. Pesquisa, base nos municípios, etc. Agora, só por escolha eu não fico. E acabou não tendo a ver. Aí o republicano foi conversar primeiro com o Aguinaldo. Disse, Aguinaldo, nós queremos declarar apoio a você, mas a gente precisa das bases. Porque, por exemplo, tinha um projeto de Murilo que estava começando, Adriano não tinha base ainda ali naquela época, O Wilson estava numa candidatura um pouco sufocada, vinha de dificuldades, e Hugo tinha interesse em manter o republicano forte para ele. Então, basicamente,
Aí Aguinaldo disse, não, tenha calma, esse é um tema pra gente resolver lá na frente. Isso que ele não foi muito bom pra você. Foi, que ele resolveu na frente, não abriu base nem pra Messinho, vocês lembram da confusão que teve ali em determinado período, que Messinho queria umas bases de Aguinaldo não abriu, porque Aguinaldo queria que João resolvesse esse problema dos partidos aliados, pra ele ficar com a base dele e muitas vezes colocar Lucas, e se falou muito também, né, de que Lucas, o Aguinaldo iria para o Senado, ele já tinha Daniela no Senado e ainda botaria Lucas para deputado federal, que Lucas não estava cogitado para ser vice-governador naquela época. E aí eu deixei, e o pior é que eu cantei a pedra, eu digo, olha, vocês vai dizer que mas não vai dar nada essa conversa. Aí volta para conversar comigo, que a minha... Eu tô esperando vocês aqui. Aqui tá na mesa, tá na mesa. Rapaz, foi dito e feito. Quando chegou lá... Se não quer, tem quem queira. Se não quer que ninguém. Foi lá, deixei conversar. Já tem um planejamento estratégico aqui montado já. E aí eu vou falar isso porque já falaram também numa rádio, aí Adriano, certo? Quando Aguinaldo não quis, aí conversar com o governador. Governador, só para deixar o seu conhecimento, nós fomos lá, ele disse que não quer. Então nós vamos conversar com o Efraim, que é da base também, naquela época era da base. O senhor garanta os votos, governador, porque se o senhor garantir os votos que a gente precisa, nós vamos esperar a sua decisão, porque isso foi conversado, muita gente não entende por que isso. A gente garante as decisões. O governador disse, não, eu não tenho como garantir os votos, se o Aguinaldo não quis, conversa com o Efraim. Aí vieram conversar comigo e disse, eu digo, tá pronto, tô pronto, preparado e querendo, vamos embora, qual é os prefeitos aqui, qual é a parceria, quem é que pode ser as bases aqui, que pode ajudar. Então eu abri, eles quem escolheram, Esses bastidores. Não, e esse ponto específico. Aí eles quem escolheram, disseram, não, Efraim, aqui tal, papapá, se você puder ter essa parceria aqui conosco, dá certo. Aí eles escolheram. Ok, fechar, declarar o apoio. Quando foi lá na frente, disseram, mas Efraim tá enganando, porque ele prometeu a vocês e não vai cumprir tantos votos e não vai entregar. Aí disseram, aí não, porque quem escolheu fomos nós. Se não sair os votos, tá certo? Não é culpa dele, porque ele abriu aqui, por exemplo, Cidade de São Bento, uma parceria lá com o Jacques Lúcio, tá certo? Deu a Murilo Galdino lá 8 mil votos, acho, nessa faixa. Foi. Tá certo? 8 mil votos numa cidade. Tá certo? Então, se não saísse os votos, isso não é culpa de Efraim, não. Que eu escolhi. Então, isso foi importante, porque isso foi tudo conversado. Então, quando lá na frente foi dizer, republicano, eu quero que você rompa com Efraim, nós demos essa chance a Aguinaldo lá atrás e não foi possível. Então, essa construção toda, que faz parte da política, né? Sim. Acho que Aguinaldo, sabendo, eu até acho outra coisa, Aguinaldo tinha duas situações muito complicadas. Primeiro era ter um irmão no Senado. Isso na qualitativa apontava como um desafio. Segundo ponto, o fato de Aguinaldo ser de Campina. E Campina já tinha Daniela e já tinha veneziano. Já tinham dois caras de Campina sentados na cadeira. E tinha a própria Nilda. Mas Nilda não foi eleita, né? A Nilda veio, o eleito era Maranhão. Então, o fato de ser de Campina dava, e aí eu acredito, é a opinião minha, que isso pesou muito na hora que Aguinaldo fez a decisão de recuar e indicar o vice. Mas essa decisão era para ter sido tomada lá atrás, que teria mantido a unidade do grupo. Se ele tivesse dito sim para os republicanos, talvez o cenário era outro. Eu acho que você já tinha até um planejamento para o sim dele, quando você ia. Mas o sim dele meio que definiu um rumo ali para você que foi muito interessante, né? Foi uma decisão de coragem, porque o não dele aos republicanos e o meu sim, aí assim, eu acreditei realmente na palavra dos republicanos, né, de Hugo, de Adriano, entre outros, mas foram os dois líderes, e eles mantiveram isso até o fim, porque foi muito firme isso, eu volto a insistir, de que nós demos a oportunidade de que o outro senador assumisse a posição. Então, quando eles não quiseram abrir para apoiar Aguinaldo, aí eu acho que Aguinaldo também entendeu, disse, poxa, realmente... E todo mundo também sabia do modo perante Aguinaldo, que ele deixa pra em cima já, quando o juiz já tá apitando, ele quer assim que todo mundo vá seguir o ramo dele. Aí, ou a gente desmancha isso aqui. É um cara que é paciente pra jogar xadrez, né? Sabe o que? E aí eu acho que a gente, mais do que ganhar a eleição, nós modificamos o modo de fazer a política de senador da Paraíba. Já não é mais a mesma, você já viu, já tem outra dinâmica aí de senador, Hugo trabalhando, veneziano, correndo trecho aí, bem não antes. Não é mais eleição de cúpula. Né? Não é uma eleição de cúpula mais, porque a eleição do senador era aquela coisa de ser definida na convenção, faltando 45 dias, o senador era da convenção, o cara andava numa carreata com o governador, pedindo voto, dando um tchauzinho. Pra bancar. Botava um tchauzinho e ganhava a eleição. Aí depois não tinha compromisso com as bases, porque o cara não andava com os prefeitos, não andava nas cidades. Como eu fiz 2 anos de pé na estrada, andando, esse sentimento de compromisso da base comigo também foi essencial pra gente vencer essa eleição. Tem só um detalhe que é o geracional, porque eu acho que vocês também se beneficiaram de um movimento que aconteceu na Paraíba, foi um atrás do outro, assim.
perda de Cássio, assim, Cássio meio que tentou, não conseguiu voltar para liderar a política, como ele sempre foi líder, né, de um grupo. Teve o falecimento de José Maranhão também. E o fato com o Ricardo também, que tirou ele dessa liderança que ele tinha aqui, né, desses grupos políticos. Então abriu muitas lacunas aí para essas novas lideranças, novas mentes políticas aí conseguir se articular e fazer trabalho, né? Isso, sem dúvida, foi uma eleição de passagem de bastão, né, de dizer, olha, tem uma nova turma chegando e está ocupando seus espaços políticos, uma nova geração nessa linha. Senador Efraim Moraes, obrigado por ter vindo aqui ao NinjaCast. Fiquem à vontade aí para os seus agradecimentos, considerações finais. Mandar um abraço aí para Paraíba, né? O foguete, né, não deu ré, literalmente, o foguete está trabalhando e a gente deseja uma ótima sorte, né, João Gabriel? Um mandato aí, um 24 de muito sucesso para o senhor, senador. Como a gente costuma dizer, né, vamos voar mais alto, Paraíba. Então, acho que é esse o caminho, assim, é uma alegria estar com você, bater esse papo com você, com o João Gabriel. Eu sou fã dessas iniciativas, tá, de dinâmica, de empreendedorismo, né, tá aqui todo mundo que está apoiando aqui o projeto. Eu gosto de ver as coisas darem certo, eu vibro mesmo, sabe, assim, eu torço, poxa, energias renováveis na Paraíba. Meu irmão, quando eu passo ali naquela Serra de Santa Luzia, que é a terra do meu pai, que eu vejo 236 aerogeradores, painel solar, tá certo, se espalhado por outras regiões, mas aqui tá mudando a paisagem do nosso sertão, tá certo, com algo que gera emprego, renda, oportunidade, é uma outra vocação econômica do nosso estado, que tem tudo para dar certo. Quando eu vejo férias, João Pessoa bombando, tá certo, hotéis, restaurantes, eventos, lojas, tá certo, turma vendendo, economia girando, poxa, eu amo isso, pô. Eu gosto quando eu venho num avião, que o avião tá lotado para vir para João Pessoa, eu vibro, porque outras vezes, quando eu venho, que eu vejo o bicho meio capenga, tal, não sei o que, uns tempos atrás eu dizia, rapaz, então eu acho... Tá tirando os voos daqui, né, bicho? Tava tirando as coisas, então assim eu amo a Paraíba, eu torço para dar certo, vibro, gosto de ver essas iniciativas, enfim, e faço disso o meu guia nas minhas decisões lá, sempre a favor de quem empreende, contra aumento de imposto, tá certo? Tomando minhas decisões, eu até brinco assim com o meu eleitor, com o cidadão paraibano que vê a gente nas mídias, né? O cara às vezes discorda de uma posição, discorda de outra, eu digo, meu irmão, nem com quem a gente casa a gente concorda 100%, imagine quem a gente vota. Às vezes tem ali uma decisão, tem outra que se discorda, se tem divergência, mas o importante é a identidade, com que se pensa, com que se defende. Então acho que a gente tem construído isso com a Paraíba, eu tenho a cabeça tranquila hoje, né, de estar representando bem. Terminamos o ano, Ninja, como primeiro lugar, o melhor mandato do Congresso Nacional 2023, dito pelo ranking dos políticos, né, pelo Observatório Nacional de Imprensa. Você sabe que a imprensa brasileira não alisa, ela não está ali para... Então, quando ela escolhe, está ali no critério objetivo, é bom. Quem quiser conferir isso, né, papo meu não, entra lá no Google, digita ranking dos políticos, você vê que pela primeira vez, né, em uma década de acompanhamento, a Paraíba termina o ano como o melhor mandato do Congresso Nacional. Então, isso é alguma métrica objetiva, com muita humildade, não é para me vangloriar, mas é um referencial que me diz assim, estou cumprindo meu papel e acho que a Paraíba se sente bem representada. Efraim, no Jornal Nacional ou no NinjaCast, né? A gente está sempre procurando defender aquilo que a gente acredita. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade, uma alegria conversar com vocês. Devia, não negava, paguei quando pude. Não, hoje o NinjaCast aqui. Paga com juros, literalmente. Foi bom bate-papo, muito bastidor, muita história. Que oportunidades como essa que a gente conta nessas coisas. Porque, e aí eu termino, né? Assim, muita gente pergunta, tem essa curiosidade de saber, né, dessa história. Poxa, que decisões que permearam. Como aconteceu isso? Escolhas, né? Tiver um fato, né? E saber que foi ali. Planejamento e coragem, resume. E claro, as bênçãos de Deus, a mão de Deus guiando muitas das nossas decisões, não tenho dúvidas. Mas Deus faz a parte dele, né? Ele quer que a gente faça a nossa. Então, eu acho que ter coragem, ter planejamento foi importante e ele guiou muito dos nossos passos aí para essa vitória. Valeu. Grande João Gabriel, obrigado aí, meu irmão. Mais um episódio. Hoje eu gostei, porque eu gosto desse negócio de estratégia. Gosta de bastidor, você gosta de moído. Eu gosto de um moidinho ali. Quem gosta muito de você é Tibério Limeira, viu? Não, você sabe, Tibério amigo, rapaz. Você olha pra essa cadeira do nome dele aqui, viu? Aquele arroz que você deu, tá certo? Arroz nada. Viu? Um abraço. 2026 tá logo ali.
Tá logo ali, né? Você entendeu muita coisa que Muita já recado coisa. aí, né? Sim, peguei. Vou dar um abraço pro Lá nosso entrei. querido. Um abraço pro nosso querido Ítalo, JJ, Glaubinho, todos aqui da Média Box Produtora. Um forte abraço. Concluímos mais um Ninja Cash em nome da 083 Burger, da Pizzaria Pimenta Nativa, da deliciosa Cachaça Serra de Areia e do Delta Café. Até o próximo encontro, a gente se encontra aí nas redes sociais. Fiquem todos com Deus. Curtam o Ninja Cash aí no Instagram, no YouTube, em todas as Se redes. inscreve aí, pelo amor de Deus, Isso. ajuda aqui o pessoal. Aqui. Arrocha o nó. É. Fica com Deus.